Estudar para ser doutor, quando na verdade queria ser locutor, comprar carro 0 aos 20, uma casa aos 30, me casar aos 40 e me aposentar aos 50 anos de idade. Ser um cidadão de bem com uma família de comercial de margarina. Não dizer o que penso, o que sinto, nem de fato o que sou, pois disseram que Deus não gosta, não me perdoa e ainda vai me castigar. Nunca errei, jamais vou errar. Sabe por quê? Errar é para os fracos. O que tudo isso tem de comum? São fardos que os outros carregaram ou carregam e ainda querem nos fazer carregar. Fardo é o nosso tema de hoje. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 8. E aí, Welder, olha que beleza, 8 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala você. Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, você que está nos ouvindo. E aí, Adilson, tudo bem? Bom estar com você aqui de novo, falando um pouquinho aí do nosso Matite, esse Matite que nada mais é do que o nosso caminho de aprendizado, aquilo que a gente tem vivido, aprendido, colocado em prática e que a gente tem tentado passar para as outras pessoas também, aprender com elas. Então, vamos lá para o episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os fardos, vamos falar um pouquinho sobre carregar fardos, por que a gente carrega tantos fardos, como que a gente se livra de alguns fardos específicos. Vamos falar sobre esse tema que impacta tanto a vida da gente. Cara, não sei se esta minha observação já passou pelo seu Matite. Quando eu trabalhei com educação profissionalizante, percebia algo que ao passo que os jovens tinham acesso à renda, seus olhos brilhavam cada vez menos e seus numerosos objetos brilhavam cada vez mais. Me fez lembrar uma música da musa Vanessa da Mata, chamada Bolsa de Grife, que resumidamente é assim: comprei uma bolsa de grife. Ela disse que ia me dar amor. Ela disse que ia me curar da gripe. Ela disse que me curava do fogo. Ela disse que pedia socorro. Essas eram as promessas. E no refrão ela diz: ainda tenho a angústia e a sede, a solidão, a gripe e a dor, e a sensação de muita tolice nas prestações que pago pela tal bolsa de grife. Toda essa história para te perguntar: consumismo é um fardo que carregamos e alimentamos em tempos de embaraços em nossas redes sociais? Realmente, consumismo é um grande fardo que a humanidade carrega. Em algum momento a gente acreditou nessa mentira de que o nosso valor pessoal está naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente consome. Quanto mais eu compro, quanto mais eu consumo, melhor eu sou, mais bonito, mais inteligente, mais engajado, sei lá. E a gente acreditou nessas mentiras e aí a gente compra muito, a gente acaba sendo picado por esse bichinho do consumismo e acaba comprando coisas muitas vezes das quais a gente nem precisa. As redes sociais, elas contribuem muito para isso. O Instagram hoje é uma grande vitrine, eu não sei, eu não fui a fundo pesquisar isso, se alguém souber e quiser compartilhar com a gente, mas o Instagram hoje ele é uma grande vitrine de tudo. Então assim, todo mundo usa o Instagram, ou grande parte das pessoas usa o Instagram para vender os seus produtos, para mostrar o que está oferecendo para as pessoas. E no primeiro momento não tem nada de errado nisso não, a gente tem que buscar empreender muitas vezes e tal, não tem nada de errado usar o Instagram para você expor o que você vende, o que você oferece. Mas me veio a pergunta aqui, será que o Instagram ele foi pensado para esse fim? Quando ele foi idealizado, as pessoas já tinham em mente que ele seria uma grande vitrine para vender coisas? Não sei. Pode ser que sim, né? Mas pode ser que ele tenha sido feito com outros fins, é simplesmente você compartilhar realmente os seus momentos, as situações que acontecem com você e acabou descambando para esse lado justamente porque somos uma sociedade de consumistas, de consumidores e por aí vai, né? Bom, você falou dessa questão aí, a sua música da Bolsa de Grife, cara, tem sido muito legal você trazer essas músicas, as suas provocações no geral têm sido muito boas, elas direcionam o meu pensamento para algo específico e eu acho que ajuda os ouvintes também a focarem, né, num lado específico, porque qualquer tema teria inúmeras coisas para falar, mas a sua provocação inicial ela acaba focalizando a nossa atenção. Então valeu, Adilson, obrigado por conseguir focalizar aí no que a gente quer falar. Vamos falar então dessa questão da bolsa de grife. Cara, as pessoas elas gostam muito de comprar coisas de marca, né? Gostam muito de comprar coisas de grife. Muitas coisas são de qualidade, realmente. Tem muita marca aí que é muito boa. Você compra, o produto é melhor realmente, né? A malha é melhor, a qualidade é melhor, dura mais. Então, num primeiro momento não existe um problema em você querer
gostar de uma marca X ou marca Y, comprar da marca X ou marca Y. O problema tá quando essas coisas elas emprestam identidade pra gente. Uma briga recente que a gente teve aí nas redes sociais, o pessoal fez até piada, era justamente sobre as pessoas que tinham um aparelho da Apple e as pessoas que tinham um aparelho daquela marca chinesa, Xiaomi, eu acho que é Xiaomi, né? Eu vejo as pessoas falando. E assim, e ficava aquilo, né? O pessoal que tinha Apple falava que o pessoal que tinha Xiaomi era um pessoal que nossa, queria ter um Apple, mas não pode, então compra essa marca inferior na opinião deles e tudo mais, sendo que ambas marcas são muito boas, os dois celulares são muito bons, de fato, e cara, não interessa se você tem Apple, se você tem Xiaomi, se você tem qualquer outra marca, na verdade, de celular. O interessante é ver o que isso fala sobre você. Porque o problema, a gente pode sim querer ter coisas boas, isso é legítimo, cara. Ter coisas de qualidade, querer ter produtos que fazem a gente se sentir bem. Isso, num primeiro momento, não tem nada de errado. O problema é quando isso se torna um fardo para nós. Se torna um fardo porque eu preciso sempre ter aquele modelo mais atual, eu preciso sempre estar do jeito que as outras pessoas estão, eu preciso sempre ter um modelo mais novo, mais recente que saiu daquele produto e a minha identidade depende de eu ter isso, né? Então, quando essas coisas elas começam a emprestar identidade pra gente e a minha identidade vem do que eu tenho, do que eu consumo e não do que eu sou de fato, não das minhas qualidades reais como ser humano, como pessoa única que eu sou, isso pode ser gerado um problema, isso pode gerar transtornos pra gente, inclusive problemas psicológicos mesmo, né, de autoestima, de depressão, de ansiedade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes pode virar um fardo querer ter sempre aquela marca específica, querer sempre consumir aquele tipo de produto específico. Mas, como tudo na vida, bem dosado, uma vez que isso não se torna um fardo para mim, isso pode ser realmente algo bom. Eu posso ter coisas boas, é bom. Então, ter coisas de qualidade é bom. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado para isso não virar um fardo na nossa vida, né? Welder, você bem sabe que sou um entusiasta da importância e necessidade da psicoterapia. Inclusive, semana passada, 27 de agosto, foi dia do psicólogo. Gostaria de abrir um parêntese aqui para parabenizar você e todos os nossos amigos que são psicólogos, que em tempos de pandemia vêm auxiliando tantas pessoas que padecem com a solidão ou a sobrecarga que este momento tem gerado. Mas vamos lá. Uma das coisas mais belas que vejo neste matite da psicoterapia é como somos orientados. E perceba que eu disse orientado e não obrigado. Como somos orientados a deixar o fardo dos julgamentos do você tem que fazer isso ou você não pode fazer isso e superar tais aborrecimentos. E daí outro dia, mudando de canal de TV, passou um canal que tinha um líder religioso. Não vem ao caso dizer quem era o cara, pois o foco é no que ele falava. E ele citou uma passagem da Bíblia que dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Fiquei pensando, será que alguém vai em busca deste alívio? Digo não por uma questão religiosa, mas pelo prisma de que você necessita admitir que necessita de ajuda. E por vezes aquele tirano que habita dentro de nós, ou até mesmo fora, que nós chamamos de amigo, família, parceiro, vai querer imprimir em nós metas e propósitos que não são nossos. E daí negamos que precisamos de ajuda e continuamos a carregar este fardo por mais um longo tempo. Pergunta: a negação ainda é o primeiro e maior sintoma para perpetuar o fardo? Ô, meu caro, muito obrigado aí pelas felicitações do dia do psicólogo. É muito bom realmente fazer parte dessa classe profissional que busca tentar aliviar o fardo de muita gente que nos procura, às vezes carregando um monte de coisas que muitas vezes não precisam carregar, e é muito gratificante para nós psicólogos quando a gente consegue ajudar a pessoa a se livrar desses fardos e a caminhar mais livre pela vida. A gente gosta, a gente fica feliz com as conquistas dos nossos pacientes nesse sentido. Rapaz, você falou aí sobre ser um entusiasta da psicoterapia e tudo mais. De fato, cara, eu também acredito que quando você vai para um set de terapia,
terapêutico com um bom profissional e você se entrega de vez para a terapia, porque tem isso, até o paciente sentir confiança, criar vínculo com você e se sentir à vontade para se soltar na terapia pode levar algum tempo. Para uns levam mais, para outros levam menos, mas leva um tempo. Mas quando você se solta na terapia, cara, não existe lugar melhor. Eu faço terapia também, para poder atender as pessoas eu preciso estar bem, então eu faço terapia hoje também. Imagina um lugar onde você pode tirar todos os fardos que você carrega. Você não vai ser julgado por quem você é, pelo que você fez, pelo que você fala. Você vai poder ali por 40, 50, 60 minutos falar o que você quiser, do jeito que você quiser, para alguém que está disposto a te ouvir, para alguém que está atento ao que você vai falar e que você pode ser você mesmo, sem fardo, sem personagens, pode falar e pode se abrir, pode deixar fluir quem você é de fato ali para uma pessoa. Rapaz, isso é fantástico. Quando a gente se solta nesse processo terapêutico, isso é fantástico. E nós já carregamos tantos fardos na nossa vida. Fardo do tempo, como você citou na primeira provocação. Quantos de nós, às vezes, se acha muito velho para uma determinada coisa, ou muito novo para uma determinada coisa, ou acha que a gente não tem tempo para ir atrás das coisas que a gente realmente quer. O fardo da sociedade, o fardo da família, o fardo das pessoas que a gente gosta, o fardo de cumprir certos ritos, certas coisas que a sociedade põe pra gente. O fardo de nunca poder errar foi outro que você falou na primeira provocação. Então, quantos fardos a gente carrega e às vezes a terapia ajuda a gente a perceber que alguns desses fardos a gente pode deixar de lado, cara. Alguns desses fardos a gente pode soltar e isso é maravilhoso. E é muito interessante como você provocou aí, né, na questão da orientação. Você fala que orientação e nunca direção, né, do que a pessoa vai fazer, e a psicoterapia de fato é isso. A boa psicoterapia é isso. A gente nunca direciona a pessoa para o que ela vai fazer. A gente provoca ela. A gente provoca ela para ela pensar. E muitas vezes a pessoa nunca foi provocada a pensar daquela forma. E é interessante ver que as pessoas reagem de maneiras diversas a essas provocações. Tem pessoas que quando você fala para ela assim, olha, você sabe que esse fardo que você tá carregando aí é um fardo que você não precisa carregar? Você já pensou que existe uma outra maneira de você carregar esse fardo ou de você não carregar esse fardo? E tem pessoas que ficam aliviadíssimas. Tem até aquela expressão que a gente usa geralmente, é como se tivesse tirado uma pedra das minhas costas. E a gente vê aquelas pessoas que elas de fato não querem abrir mão do fardo delas. Elas estão tão identificadas com aquele fardo, com aquelas crenças de que ela precisa fazer, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que acontecer, que, cara, nossa, às vezes é difícil, a pessoa, ela não quer largar, porque ela tem a sensação de que se ela largar tal fardo, tal jeito de ser, tal jeito de enxergar a vida, tal crença que ela cultivou por tantos anos na experiência dela, ela vai deixar de ser ela. É como se ela fosse uma ameaça à própria existência dela. Se eu deixar de ser essa pessoa ranzinza, se eu deixar de ser essa pessoa que ama demais, se eu deixar de ser essa pessoa que tem tal vício, se eu deixar de ser essa pessoa que tem tal jeito de ser, cara, eu vou me perder. Eu não vou ser mais, não vou existir mais. É mais ou menos como se fosse isso. E na verdade é a hora que a gente começa a se encontrar. É a hora que a gente começa a passar por esse processo de desconstrução de muita coisa que a gente não precisa e de reconstrução de quem a gente realmente é. O Jung, que foi um psicanalista também, né, que da época do Freud, depois eles romperam e cada um criou a sua própria teoria. O Jung, ele chama esse processo de você se tornar a pessoa que você de fato é, ele chama esse de processo de individuação, que é muito característico mesmo, você tornar-se um indivíduo, é muito próprio isso. É quando você se encontra com você mesmo, você aprende quem é você mesmo e assume quem é você de fato, sem esses fardos que a vida põe pra gente. E isso é maravilhoso, né? É muito gostoso a gente poder pensar na terapia dessa forma e encontrar. Infelizmente, psicoterapia ainda é um serviço caro para muitas pessoas. Outras pessoas não dão o devido valor.
Tem pessoas que gastam aí 100, 200 reais numa saída para comer um lanche, que é importante também, com lazer e tudo mais, mas acho que é caro dar 100 reais numa sessão de terapia, por exemplo. Então, assim, mas a gente sabe que para muitas famílias, tirar 100 reais, vamos supor, estou falando aqui mais ou menos o valor de uma sessão. Tem sessões muito mais caras, tem terapeutas que cobram um pouco mais barato também, mas pegando em média, aí, uns 100 reais a sessão. Se você for 4 vezes no mês, são 400 reais. Nem todas as famílias têm condições de arcar com esse tipo de tratamento, né? Infelizmente. Mas, cara, quando você pode participar de um processo terapêutico assim, é muito bom. E aí fica a dica para as pessoas que às vezes não têm condição, mas que gostariam de experimentar como é que é. Geralmente, faculdades que têm curso de psicologia, eles oferecem serviços de psicologia gratuitos ou até por um valor simbólico, porque os estudantes eles precisam treinar a profissão. Mas eu vou fazer psicoterapia com um estudante? Cara, mas ele está orientado ele está sendo supervisionado por um profissional, por um professor que já é psicólogo, que já tem tempo de carreira, então é muito válido. Então, às vezes, geralmente procura perto de você aí algum serviço, alguma faculdade que tenha o curso de psicologia, que provavelmente eles têm um serviço de psicologia. E aí você se inscreve e tal. Pode ser uma porta de entrada aí, se às vezes a pessoa não tem condições de pagar, né, a psicoterapia, porque ainda hoje é um serviço caro realmente. Poxa, cara, bacana essa dica das faculdades de psicologia, onde o pessoal possa buscar esse apoio também, que também é válido, porque quando o aluno vai para a clínica, já nesse processo, ele já está bem avançado no curso, né? Ele já sabe muito bem o que dizer, como dizer, ele já tem esse matite introjetado nele e algumas competências e habilidades para ajudar. Mas a religião, quando eu falo religião, não estou falando de nenhum tipo de doutrina teológica, eu estou falando religião no sentido de buscar ajuda de lá de cima. O que você tem a nos dizer? Muitas vezes as pessoas existem comunidades religiosas muito sérias, existem comunidades religiosas muito preocupadas realmente com o bem-estar, com a qualidade de vida, em realmente pregar aquilo que a religião, na sua essência, ela falava, mas a gente vê também que, infelizmente, existem instituições e religiões que a pessoa vai para lá e ela acaba ganhando mais fardo ainda, ganhando mais peso, ganhando mais crítica, ganhando mais pressão ainda para ela ser de uma determinada maneira ou fazer de uma determinada maneira. Então, eu acredito que é muito válido você ter uma fé, eu acredito que é muito válido você ter um credo, você ter algo que você acredita que pode realmente auxiliar nas suas questões, a levar os seus fardos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, acredito, de avaliar se não está sendo mais um fardo pra gente. Se não está sendo, se a religião, se a ideia, se os dogmas daquela crença não estão sendo mais pesados. Mano, penso que, de fato, eu seja uma pessoa muito abençoada, pois sempre estou na companhia de pessoas sábias como você, que sempre agregam em meu matite diário. Em uma das instituições financeiras que trabalhei, tinha um senhor que trabalhava lá já tinha uns 35 anos. Não sei qual departamento, pois nos encontrávamos ali na fila do elevador e nunca perguntei isso para ele. E certa vez, ele havia me feito um alerta, para que eu não me contaminasse com uma bactéria que tinha lá no prédio. Quando perguntei qual era a bactéria e se possuía vacina, ele riu com um tom grave e glotal, e ele fazia assim: é o status. Nele você gasta o que não tem, comprando o que não precisa, para ser quem você não é, para agradar quem você não gosta. Cara, depois que ele terminou de falar isso, já era tarde. Eu já estava no segundo sintoma, comprando tudo que não precisava, e daí o resto você já sabe, né? Depois de passar por todos os estágios, fui descobrir com bons livros e disciplina que o autoconhecimento é o anticorpo necessário que nos livra deste mal. Dá para ter uma ideia do quanto este fardo, o status, pode atrapalhar nossa vida profissional? Ô Adilson, obrigado aí, cara, por me considerar um sábio, alguém que contribui para sua vida. E a recíproca é verdadeira. Você sempre me ensinou muita coisa também, a nossa convivência, a nossa amizade. E eu acredito que o matite diário é isso. O caminho de aprendizado é esse, é a gente aprender com todas as pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo tem algo para ensinar.
todas as situações da vida têm algo para ensinar. Se a gente tiver a sensibilidade, a gente falou um pouco disso na possibilidade, né? O olhar do filósofo, o olhar do artista, a gente poderia dizer isso também. Se a gente tiver essa sensibilidade de olhar para as coisas com esse olhar mais atento, cara, você pode tirar lições valiosíssimas de muita coisa. Na provocação anterior, a gente acabou falando um pouquinho de religião, né? E citamos aí um símbolo religioso que é importante para muita gente, que é a figura do Cristo. Ele não tirava lições valiosíssimas de coisas simples da vida? E não era isso que fez a mensagem dele perdurar por tanto tempo? Até hoje, né, a gente usa ele para citar muita coisa. Então, ele olhava para o passarinho, para o pardal, e dali ele tirava uma lição. Então, eu acho que é isso, a gente tentar criar esse olhar atento para as coisas e aprender a cada dia. Bom, mas esse bichinho que pica a gente aí de querer agradar os outros, de querer se parecer com os outros, é muito complicado. A gente acaba, essa frase aí, eu gostei muito dessa frase do elevador aí que você colocou, porque ela reflete uma realidade. Quantas vezes a gente está comprando aquilo que a gente não pode para mostrar para as pessoas que a gente não gosta, aquilo que a gente não é, mais ou menos isso, né, a frase. Cara, e pra que isso? Que fardo? Pra que carregar esse fardo? E aí, às vezes, eu preciso trabalhar, porque eu preciso manter um status, um padrão de vida. Cara, poderia ser muito mais leve pra mim, né? E mais uma vez eu digo, não é ruim a gente querer ter conforto, segurança, experimentar as coisas boas da vida, absolutamente, isso é legítimo. Mas, cara, quando isso é um fardo pra mim, complicado, né? Por que carregar esses fardos, né? Tem uma cientista ambiental chamada Annie Leonard. Ela tem um vídeo que eu acho que explica bem isso que a gente está falando aqui. Ele se chama História das Coisas. É bem fácil você achar ele no YouTube. Essa Annie Leonard, ela é uma cientista ambiental. Ela passou 10 anos aí correndo o mundo, coletando dados e tal, para fazer essa crítica dela. Ela faz uma crítica a toda essa sociedade de consumo e a todo esse fardo que a sociedade carrega por ter que ficar comprando e comprando. Cara, vale muito a pena ver esse vídeo, muito bem produzido, e ela faz uma crítica ferrenha à nossa sociedade de consumo e a todo o ciclo de produção das coisas. É muito legal a história das coisas. Tem um livro também, o livro eu não li, eu só vi o vídeo mesmo. O livro também é de mesmo nome, A História das Coisas. Eu acho que no livro, com certeza, né, deve estar muito melhor detalhado toda essa busca dela, esses 10 anos que ela passou viajando pelo mundo, coletando informações sobre essa história do lixo, da história das coisas. E ela fala nesse vídeo, cara, dados que eu achei muito interessante, que eu vou compartilhar aqui rapidamente. Ela fala que, por exemplo, após o 11 de setembro, o presidente Bush, ele poderia ter dado várias orientações para a população americana. Poderia ter falado para eles rezarem, para eles terem esperança, tentado consolar a população, mas a dica que ele deu foi que as pessoas comprassem, para que a economia não caísse, não quebrasse. Achar que a economia é um valor maior do que outras coisas na vida das pessoas é algo bem comum, né? A gente passou por isso recentemente, não vamos entrar no mérito, mas é isso, né? O Bush pediu para as pessoas comprarem, né? E aí, cara, essa questão do consumo ficou muito grande lá nos Estados Unidos. Teve uma outra questão que ela coloca no vídeo, que ela fala que apenas 1% de tudo que os americanos compram é possível ser utilizado depois de 6 meses. Olha que coisa absurda, cara. Que coisa absurda, né? 99% das coisas que os americanos compram não dá para ser utilizado ou eles não utilizam depois de 6 meses. É descartado. Cara, e isso tudo vai para o meio ambiente, que é o foco da discussão dela e tal, né? Mas, cara, como que a gente consome coisas? Olha só que dado alarmante pra gente que ela traz. Então, tem 2 termos que ela utiliza para explicar o porquê que as pessoas consomem tanto. As estratégias que são usadas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. O que seria isso? Obsolescência planejada é aquilo que as empresas fazem de planejar um objeto para ele estragar. Você pode ver histórias aí dos seus avós, seus bisavós que tiveram às vezes um aparelho de rádio, de televisão que durou por anos a fio. E as coisas eram feitas para durar, as coisas eram feitas para ter qualidade, um sinônimo de qualidade era uma coisa que durava muito tempo. E a obsolescência planejada é essa ideia de que as coisas são feitas para ser jogadas fora.
Então, assim, é 1 ano de garantia, tem muita coisa que depois de 1 ano de garantia já estraga. Você tem que jogar fora. Se você vai levar para arrumar, fica mais caro do que você comprar uma coisa nova. É justamente para incentivar você a tá comprando. E a obsolescência perceptiva é aquilo. Tem coisas, cara, que, assim, as pessoas podem fazerem parte da resistência e quererem não comprar. Então, porque, por exemplo, um celular pode ser, a cada 6 meses tem um novo modelo, mas a pessoa pode ficar com o celular dela por muito tempo. O celular funciona, faz tudo, né? As mudanças são poucas de um modelo para o outro, muitas vezes. Mas aí o que faz? A gente tem essa obsolescência perceptiva, que é essa ideia de você olhar para as pessoas e ver que todo mundo tá com um modelo diferente do seu. Então eles mudam a aparência das coisas. E aí você se sente com esse fardo de ter que comprar aquela coisa também, porque você tá diferente de todo mundo. Se você não acompanhar a tendência da moda, você sai na rua, tá todo mundo vestido de uma forma que você não tá. Todo mundo tem um celular que você não tem. Todo mundo possui algo que você não possui. E você se sente mal por isso. Você percebe que você tá atrasado. E todo mundo percebe que você, entre aspas, é um pobretão, é um chato, sei lá, que não contribui aí com a economia, de certa forma, que não compra as coisas. Então, olha só, cara, essas duas estratégias acabam atrapalhando muita gente. O problema de tudo isso, o fardo que a gente carrega, é justamente quando isso se torna pesado, porque isso vira um fardo na vida das pessoas, as pessoas não conseguem ficar sem comprar, elas não conseguem ficar sem trocar o celular todo ano, fazem dívidas para poder estarem apresentáveis, para estarem de acordo com o que todo mundo tá, e isso acaba se tornando um fardo muito grande pra gente, né? Pessoas se endividam por causa disso. Então esse é o grande problema do consumismo. Mas é óbvio, cara, comprar coisas de qualidade, comprar coisas às vezes um pouco mais caras, mas que duram um pouco mais e que te trazem um bem-estar, isso é fantástico. A gente não é contra as pessoas comprarem as coisas, ter coisas, isso é maravilhoso. Tem muita coisa que traz conforto, que traz benefícios para nossa vida. Porém, quando isso se torna um fardo, quando é uma coisa que eu tenho que fazer, isso acaba prejudicando um pouco a nossa vida. Então, é isso. Ô Helder, muito obrigado pelo seu matite compartilhado com a gente. Esse 8º episódio, espero que tenha sido de muita valia para as pessoas, assim como foi pra gente, de ter estudado, de ter pesquisado, de ter aprendido, apreendido, tomado posse. Fico muito feliz dessa jornada nossa, tudo bem? Fico por aqui, um grande abraço, beijo na família. Você gostaria de fazer mais alguma contribuição? Eu fico por aqui. Bom, acho que é isso. Obrigado, Adilson, mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a você que está nos ouvindo. Obrigado por todos os feedbacks aí que vocês têm mandado pra gente. Tem sido bem legal a gente saber que está fazendo parte do matite do aprendizado de vocês. Tchau, gente. Abraço, até mais.